Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez. Hoje o nosso programa é com conteúdo da lição de escola bíblica dominical e estaremos tratando aqui sobre ética cristã versus vida financeira. Um assunto importantíssimo que nós estaremos tratando aqui de um ponto de vista da palavra de Deus, que é a melhor maneira de nós sermos orientados conforme a vontade de Deus, conforme as diretrizes que Ele nos dá através da sua palavra. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus Templo Central, situado na rua Princesa Isabel 52, bem no centro da cidade de Caratinga. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente volta já para nós darmos aí início a esse importante assunto de hoje. Não saia daí. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui o irmão Joás. Sou eu. Bem-vindo. E também a irmã Pérsida, mais uma vez, bem-vinda, Pérsida, Deus Obrigada. te abençoe. Nós vamos falar hoje sobre ética cristã e vida financeira. O texto áureo da nossa lição, Isaías capítulo 55 e o versículo 2, apenas uma parte do verso, que diz: "Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer?" A verdade prática, as finanças do crente devem ser bem administradas para que ele garanta o seu sustento e da sua família, contribuir para a manutenção da igreja e ajudar o próximo. A leitura bíblica em classe aí tem alguns versículos, né, de 1 Crônicas capítulo 29, do versículo 10 até o versículo 14, para facilitar para você aí, tá no rodapé do vídeo aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 8 até o versículo de número 10. Ok? Nós vamos falar desse assunto que eu disse aí que é importante, porque nós estamos vivendo um tempo assim... Aliás, eu acho que eu nunca ouvi falar que a gente estava tão bem financeiramente, né? Que a gente vive assim com essa choradeira constante, né? De que está em crise financeira e tal, mas administrar bem vai nos fazer assim ter uma condição de viver um pouco melhor diante dessas incertezas que, vez ou outra, rondam a nossa volta, né, irmã Pérsida? O autor da lição diz aqui na introdução que o Senhor é a fonte de toda riqueza, tanto de prata quanto de ouro. A Ele pertence tudo isso. E aí nessa lição nós vamos aprender aqui como podemos administrar melhor as nossas finanças. Sim. E aí? Aí nos mostrar, né, o caminho à luz da palavra de Deus, né, para não cair nessa crise que, né, tudo hoje volta-se para essa crise, mas se nós tivermos a orientação, andarmos debaixo dessa orientação bíblica, nós vamos estar nos afastando disso, né, vamos estar evitando cair nessa crise aí. Sobressair, né? Sim. E aí, Joás? É isso, a introdução já começa dizendo que é tudo de Deus, é tudo dele, né? Ouro, prata, as riquezas vêm dele, né? Então nós somos só mordomos daquilo que ele entregou para nós. A gente deve exercer essa mordomia com sabedoria, né? Então vamos lá. Uma teologia para a vida financeira. O equilíbrio financeiro foge dos extremos da riqueza e da pobreza e ainda possibilita uma vida desprovida de preocupações desnecessárias. Seria essa a ideia de gerir melhor a vida financeira, irmã Pérsida? Seria sim, é importante, igual o Joás falou aí, nós somos mordomos, né? Muitas das vezes a gente tem muita facilidade para administrar o dinheiro do outro, né? Às vezes você tem a responsabilidade de ser gerente, né, numa loja ou outro emprego qualquer e você administra muito bem, mas aquilo que está à sua mão para administrar, às vezes você não consegue administrar muito bem.
Então, é importante a gente entender que esse dinheiro que está na nossa responsabilidade, nós teremos também que dar conta dele, que a própria palavra nos fala isso. Que um dia nós teremos que dar conta se nós administramos bem ou não. Então, esse equilíbrio financeiro aí é importante a gente aprender para que a conta esteja equilibrada. Não é? No final, né? Isso aí. Nós temos na Bíblia um personagem, né? o Agur, que a gente vê a menção dele em Provérbios. Ele tinha 2 desejos. Ele pediu que vivesse uma vida íntegra, livre da vaidade e da falsidade. E depois, um segundo pedido é que ele tivesse também uma vida financeira equilibrada. Foi exatamente isso também que Jesus nos ensinou a pedir na oração, conhecida como oração do Pai Nosso, né? Oração que Jesus, ensinando os discípulos, ele diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí, Joás? Eu acho interessante esse pedido de Agur, que é uma vida financeira equilibrada, né? Pro Senhor, que o Senhor me dê o que eu preciso para sobreviver e o que o Senhor não permita que eu não tenha. Então ele pede ao Senhor um equilíbrio, nem pobreza e nem riqueza. Porque eu não preciso de mais do que aquilo que eu preciso para sobreviver, né? E até estamos falando de uma teologia para a vida financeira, né? Até a igreja, na sua teologia, ao longo da história, né, chegou a dizer que a pobreza seria o ideal, né? Em outros períodos da teologia chegou-se a dizer que a riqueza era um pecado, né? E nem uma coisa é verdade, nem outra, né? Tem até uma musiquinha, né, falando de Jesus, que era um menino tão pobrezinho, que não sei o que. Né? Hoje já estão falando diferente, né? Que Jesus era milionário, tinha até tesoureiro, tudo. Né? E aí, irmã Pérsia? Essa questão de Agur a gente vê muito na prática, né? Eu conheço pessoas que perderam a fé devido à riqueza, né? Então, muitas das vezes a pessoa pede e Deus abre as portas, mas essa pessoa não tem condição, né, de ter essa riqueza e perde a fé. E aí, o que foi mais importante, a riqueza ou a fé? Então, muitas das vezes a pessoa pede e Deus não dá, porque Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a condição que nós temos para administrar esse dinheiro. Então, se nós não estamos recebendo a quantidade, às vezes, que estamos pedindo, nós precisamos parar e entender que, às vezes, nós não temos condição para ter isso. Então, na sua visão aí, seria uma ideia que isso aqui estaria vinculado a um amadurecimento, ou uma falta de amadurecimento. Essa questão de Agur aí, de pedir o equilíbrio, foi muito importante. E deve ser a nossa oração sempre. Senhor, o Senhor conhece o meu hoje, mas conhece o meu daqui a 10 anos também. Se o Senhor me der, e o Senhor sabe que se eu vou perder a fé por causa disso, então não me dê. Porque foi a oração de Agur. Não me dê aquilo de forma que eu venha perder a fé. Me dê o bastante. Para que eu não perca a fé, tendo demais, me torne arrogante, ou tenha pouco de modo que venha precisar até roubar. Não, me dê o equilíbrio, né? Certo. O perigo do amor ao dinheiro, que aí é um outro problema, o apóstolo Paulo confirma que a vida moderada é o melhor caminho para fugir dos laços e das tentações das riquezas. E aí ele vai ensinar um negócio que muita gente compreendeu errado por uma falta de uma leitura cuidadosa, não é? O texto bíblico diz que o mal em si está no amor ao dinheiro e não no dinheiro especificamente. Como que a gente aborda isso aí, irmão Joás? O salmista aí no Salmo 62, né, no verso 10, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Né? Eu posso ser rico, eu posso ter riqueza, mas o meu coração não deve estar nisso. Né? E aí o apóstolo ele vai dizer que por que o meu coração não deve estar nisso? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por ganância se mata, por ganância se oprime o trabalhador, por ganância se faz uma série se comete uma série de pecados, né, que desagradam a Deus, né, por causa desse amor ao dinheiro, né, dessa ganância que foi condenada pelo salmista, pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos.
E aí, irmã A Pérsida? vida hoje não tem como você desvincular ela do dinheiro, né? Não tudo hoje a gente, né, lida com dinheiro. Para comprar, para vender, tudo hoje é lidar com dinheiro. Mas aí Jesus lá no sermão, né, do monte, ele vem falando sobre aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, e ele fala também sobre buscar primeiro o reino de Deus. Então, se você, o Joás, né, falou muito bem aí a questão de você pode ter o dinheiro, mas ele não pode ter a primazia na sua vida. Em primeiro lugar deve ser o nosso, ter o Senhor em primeiro lugar. E aí você vai entender que o dinheiro não é o bastante, não é o tudo na sua vida, se você tiver o Senhor em primeiro lugar. Em tempos mais antigos, a moeda de troca era o que você tinha, né? O produto, né? A pessoa chegava na feira, ele trocava aquele, né? Ele produzia um tipo de grão, vou citar aqui um exemplo, ele produzia arroz, ele chegava na feira, ele trocava, né, uma parte do que ele produzia por feijão, por outra coisa e tal, para abastecer a sua despensa. Hoje é impossível moeda, isso né? acontecer. A moeda de troca hoje é o dinheiro em si, não é? Nós já estamos aí falando a nível aí quase que mundial, né? Só nos países mais atrasados mesmo é que isso acaba sendo de uma maneira diferente, mas nós estamos passando aí da fase até do dinheiro de papel, da moeda em si, para o dinheiro plástico, que é o cartão de crédito, não é? Sim. Inclusive aí, é uma besteira muito grande que eu já ouvi alguém criticar igrejas com máquina de cartão para dizimar e ofertar. Então, né, isso aqui daqui a algum tempo, isso vai ser normal, né? Vai ser esse meio aí. Então a gente precisa... É a moeda, né? É a moeda, a gente Conforme precisa foi ser mudando, inteligente. né? Não é? Então Vai mudando. é impossível alguém viver hoje sem dinheiro. Não é? Eu até tenho uma proposta para vocês dois aqui. Não, vou querer. Né? Há quem diga aí que o dinheiro não traz felicidade. Então, vocês deem Não o vai que ter vocês jeito, têm não. para mim e sejam felizes. Não é? Tá certo? Mais alguma coisa a acrescentar aí, É Joás? isso aí mesmo. Tá certo? Mais alguma coisa? Pensa, então. isso aí. Ok? Então a gente vai dar uma pausa aqui no programa Novo Alvorecer e a gente volta já já. De volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição. Meios honestos para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado, ou é, Joás? Não, de Não? jeito nenhum. Mas uma necessidade indispensável. Trabalhar de modo honesto para o sustento de uma família é uma atitude altruísta. A gente realmente precisa entender isso aqui, né? O trabalho e o emprego, que é o assunto do primeiro subtópico aqui, a gente vai relembrar aquela velha história que a gente já falou que algumas vezes, e é fato, né? A gente vai chover no molhado, mas é bom que encharca um pouquinho mais, já diz o pastor João de Deus, né? Um amigo nosso aqui da nossa igreja. A ordem de Deus, né? No Jardim do Éden, né? O homem vai trabalhar agora para sobreviver, necessita agora desse esforço do trabalho que não foi gerado, ou inventado, ou produzido como resultado do pecado, né? Deus construiu o homem, mandou ele administrar, depois o esforço, esse desgaste, sim, veio como resultado do pecado. Mas a ordem já existia desde o começo. Assim, o trabalho passou a ser um meio legítimo para prover o sustento humano. Aí eu até comentei aqui com vocês antes da gente iniciar a gravação que eu acho isso aqui fantástico. A responsabilidade individual de trabalhar para o próprio sustento é tão relevante que a Bíblia condena o preguiçoso. Aí Paulo foi assim certeiro quando ele diz na sua segunda carta, né, aos Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 10, que se alguém que não quiser trabalhar, também Não come. não coma. E aí, Joás? Paulo é top, né? Não trabalha, então não come. Como é que o camarada vai arrumar? Né? Hoje ele vai se virar porque vai ter um governo, vai ter alguém que vai... A bolsa. Mas o ideal não é esse.
né? O ideal não é esse Estadão, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, né? Mas o fato é que o trabalho o trabalho é mesmo um fator dignificante, né, do homem, né? Antes da queda, nos primeiros capítulos de Gênesis, você vê vários tipos de trabalho. Você vê um agricultor, você vê um construtor de tenda, você vê um pastor de ovelhas, né? Um pastor oferecendo oferta, um agricultor oferecendo oferta, né? E você vê trabalho, né? O Senhor Jesus, ele disse: o meu pai trabalha até hoje, né? Ele que era um carpinteiro, falou: meu pai trabalha até hoje, né? Então, Deus não está lá, né, descansando, Deus está trabalhando sempre, né? Então, essa coisa de que não, eu vou ficar aqui de boa, né, porque esse negócio de trabalho, né, eu vou me dar bem, isso aí... E aí, irmã Pérsida? Paulo, ele também deu exemplo, né? Ele, mesmo quando ele evangelizava, viajava, né, tinha suas viagens missionárias, ele se esforçava para trabalhar, e ele falou isso, né, que trabalhava para que não fosse pesado aos irmãos, né, que estavam ali recebendo, cuidando dele, mas ele também se esforçava para que não fosse pesado, ele também fazia o seu sustento, né? Então ele deu o exemplo também de que ele pregava a palavra, mas ele também trabalhava, né? E o trabalho, ele dignifica o homem, né? Hoje em dia a gente vê tantas males nessa juventude hoje por falta de trabalho, e tantos psicólogos hoje ensinando os pais a dar obrigações aos filhos desde novo, porque isso é importante na formação do ser humano, né? Se a criança tem condição, tem 2 anos, ela tem condição de guardar o brinquedo, ela guarde. Ela tem 8, tem condição de lavar os pratos, que ela lave. Tem 12, tem condição de lavar um banheiro, que ela lave. Porque isso vai ser importante na formação do caráter dessa pessoa. Então, assim, a Bíblia está repleta, como o Joás falou aí, desde Gênesis, mostrando como o trabalho é importante para o ser humano, né? E o próprio Paulo foi fantástico, né? Se não quer trabalhar, então não coma, meu filho. Então não vai comer, não é? Né? Acho que não tem um versículo tão claro, né, como esse, tão importante, sobre a importância do trabalho na vida do ser humano. Ainda dentro dos meios, não é, honestos para ganhar dinheiro, nós temos ainda uma outra coisa importantíssima, o autor coloca aqui, que é a escolarização, não é, e a mobilidade social. Todos nós sabemos que a sociedade, ela é formada por classes sociais, né? Cada ano que passa parece que inventam mais uma classe, né? A, B, C, D e por aí vai, né? Daqui a pouquinho o alfabeto já vai ser insuficiente para as classes. E a gente sabe que os meios sociais ou as classes sociais, elas acontecem essas mudanças, né? Aumenta um tipo, diminui o outro, de acordo com os meios disponíveis que nós temos aí no caso, que é um deles a educação, não é? O autor coloca que a escolarização, ela proporciona a capacidade profissional e o acesso a níveis superiores de ensino. E aí, os que alcançam maior escolarização possuem maior probabilidade de encontrar empregos com bons salários. E aí, Joás, o que a gente destaca nisso aí? A instrução, né, ele coloca aqui como um fator assim, primordial para essa mobilização social, né? Eu estou numa classe, se eu quero ir para outra classe, eu tenho que me empenhar, eu tenho que estudar, buscar conhecimento, né? Isso aí é um fato. Quem estuda tem muito mais probabilidades de alcançar o sucesso do que quem não estuda, né? Se eu um vendedor, eu sou um vendedor, ela é uma vendedora. Nós 3 vendemos. Mas você já leu 18 livros sobre venda e eu nada, eu só vendo, ela só vende. Quem que vai mudar de classe? Se destacar. Né? É uma coisa que é até óbvia, né? Então, escolaridade é um fator importante. Ou seja, abrir portas pelo conhecimento, né? Devemos também desmistificar, né, aquele conceito de que Deus vai fazer tudo por nós, né? Nós vamos orar, Deus vai abrir porta e a gente fica acomodados,
né? E não corre atrás de uma especialização. Mas será que tem gente que pensa isso ainda? Pensa? Infelizmente temos, principalmente os cristãos, né? Eles ficam muito travados, ficam seguros assim que Deus, se eu perder meu emprego, Deus vai abrir outra, e não corre atrás de se profissionalizar, de aperfeiçoar, né? E esse também não é o exemplo de Paulo, né? Paulo era uma pessoa muito estudada, culta, né? Muito culta, né? Não temos esse exemplo na palavra de Deus, não. Pelo contrário, o exemplo que temos é de pessoas totalmente bem instruídas fazendo a obra de Deus. Então, se você quer crescer, né, financeiramente no seu trabalho, precisa correr atrás de especializações aí. Tem um argumento, só para fechar aqui, tem um argumento assim, que desculpe a expressão, que eu cheguei ao ponto de entender que isso é um argumento até idiota. Deus não chama os capacitados, Ele capacita quem Ele chama. Isso assim foi um jargão assim, de coisa pregadores, de né? Coisa de pregador, mas não é o meu caso. Foi assim, um negócio que moveu muito, né? Sacudiu muito, mas é um negócio idiota. Por quê? Você pega na parábola dos talentos, por exemplo. Você vê Jesus contando lá. Quem tinha condição de receber 1 talento, ele não recebeu 2. Ele recebeu 1. Quem tinha condição de receber 2, ele não recebeu 4, ele recebeu os 2. Quem tinha condição de receber 4, ele recebeu 4. Aí o texto é claro, quando diz que aquele homem, ele deu cada um conforme a sua capacidade. Capacidade é a chave. Então, quer dizer, eu disse isso aqui na igreja outro dia, que é desonesto você exigir alguém que ele dê algo que ele não tenha. Todo mundo só dá aquilo que tem. Então, ou seja, só vai ser confiado a nós aquilo que nós temos capacidade de resolver. Isso é fato, né? Então, a prática também trouxe isso muito, né? Muitos foram para o campo sem conhecer, por exemplo, ia para outro país sem conhecer a língua. Aí sofreram tanto que aí entenderam que precisam aperfeiçoar para resolver o problema, né? Então, você que está em casa aí, faça um curso, querido, né? Você quer ser pregador? Estude, escola dominical, curso de teologia, quer ser um profissional aí dentro da área que você gosta? Estude, com certeza. Aí sim, Deus vai te abençoar que você vai chegar lá, tá certo? Nós vamos dar uma pausa aí, segura aí e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, e agora aí para o último bloco do nosso programa, o terceiro tópico, como administrar o dinheiro. Então, irmã Pérsida, você vai dar uma aula para a gente hoje aí. A primeira coisa que nós temos aí a orientação do Senhor é sendo fiel na casa do Senhor. A boa administração financeira tem início com a fidelidade do cristão. E aí? Sim, isso é muito importante, né? Nós, como mordomo do Senhor, nós precisamos entender e compreender e principalmente praticar, né? Tudo que temos, tudo que somos é o Senhor, e devolver isso à casa do Senhor com voluntariedade, com coração voluntário, né? É muito importante para a manutenção da casa do Senhor e para sermos também, né, abençoados. Gratos, né, a Deus, né? Demonstrar gratidão mesmo, né? Não temos nada sem Ele. Entregar os dízimos significa devolver ao Senhor a 10ª parte de todos os nossos rendimentos. O sentimento que deve predominar no coração do crente no momento da entrega solene é a gratidão, Joares. E aí? Isso aí dízimo, oferta, é uma prova que você dá para Deus e para si mesmo de que você é agradecido pelo que Ele tem te dado, né? Pelo que Ele tem te conferido para exercer aquela mordomia de que a gente falava, né? Se eu sou convertido mesmo, se o meu coração se converteu, o meu bolso também, né? Isso é um negócio... O negócio é o seguinte, alguns programas nossos com temas assim polêmicos, e essa questão do dízimo é uma questão polêmica, você que está nos acompanhando em casa ou pelo canal do
do YouTube. Se você for pesquisar aí na internet, você vai encontrar um monte de gente falando a favor e contra. Eu já vou dar uma resposta aqui para porventura aparecer alguém para ir lá no meu canal com alguma conversa. Eu tenho um livro, um livretozinho, na verdade, que eu fiz, de uma série que eu estou produzindo sobre alguns temas doutrinários, Pesta. Série, o que é preciso saber sobre o dízimo. E eu coloquei lá uma coisa, o seguinte: quando a pessoa começa ter problemas na vida espiritual, uma das primeiras áreas a serem atingidas é a sua área de contribuição. Então aí o cara começa a inventar desculpa para tudo quanto é lado, que o dízimo é do antigo, que o dízimo é não sei o que, é falta de um exame cuidadoso da palavra de Deus. O que Jesus ensinou para os fariseus lá, Joás? Repita o texto aí. Fazer essas coisas sem omitir aquelas, né? É isso? Exatamente. Não é? Dízimo, oferta. Então, como administrar bem? Primeira coisa, sendo fiel ao Senhor. Né? Segundo, estabelecendo prioridades. E aí, Pérsida? Vou deixar você citar sem eu mencionar comentário aí para a gente ganhar tempo. Essa questão de prioridade é muito importante, principalmente para um chefe de família, né? Uhum. Porque a gente sabe muito bem que temos as contas fixas, né? Então, ele, ao receber seu salário, ele precisa saber estabelecer essas prioridades aí. E, principalmente, uma coisa que eu ouvi outro dia de um irmão da igreja, é que ele precisa, qualquer bom administrador, ele precisa, no mínimo, de 10%, ele precisa guardar. Ele precisa fazer uma reserva para, num momento de um aperto, uma doença, qualquer algo inesperado, né? Então, se ele conseguir fazer isso todo mês do seu salário, você pode ter certeza que essa pessoa é um bom administrador. E a questão da prioridade, né? Fazer uma lista da sua vida, porque cada um tem as suas prioridades. Uhum. A minha não pode ser pautada pela sua, nem pela do Joás, né? Cada um tem as suas prioridades. Um paga aluguel, você paga aluguel, o outro paga aluguel. Então, a minha prioridade não pode ser igual à sua, mas você olhar dentro da sua, né, dos seus compromissos mensais. Dentro do que você ganha. Dentro do que é o ganho, né? Priorizar, né? Tirar a oferta, né? Isso também deve ser uma prioridade, a oferta, o dízimo, né? Se ele conseguir fazer uma lista, administrar isso de uma forma, né, dentro do seu orçamento, ele vai conseguir passar sem problema por crises. Evitando as dívidas, então, Joás, a crise da dívida. A falha vou só citar aqui, a falha no estabelecimento de prioridades provoca o endividamento. Estabelecer as prioridades é primordial, né? Eu tenho que ser capaz de, com honestidade comigo mesmo, né? Identificar, no meio de tudo aquilo que eu quero. No meio disso tudo, identificar o que eu preciso. Uhum. Aí eu identifiquei a prioridade. Então, eu vou trabalhar, né, para essa prioridade. Se sobrar alguma coisa... Certo. No terceiro aí que a gente está, o último subtópico, quando a família não planeja suas compras, acaba por contrair dívidas acima de suas posses. Vamos fechar com essa aí? Não identificou as prioridades, acha que tudo é prioridade, vai gastando cartão de crédito e cheque especial e vamos que vamos. Daqui a pouco, né? É muito importante perguntar para si mesmo quando você vai adquirir algum bem. Eu preciso, né? Ou é algo compulsivo, não é? Eu preciso ou eu necessito, né? É bom você se perguntar isso para você ver se realmente aquilo é necessário, é importante, aquela aquisição naquele momento, né? E é importante também as compras à vista, fugir desses parcelados, dessas ofertas, dessas promoções, né? É muito importante fugir disso. Aí você vai estar evitando as dívidas. Uhum. Tá certo. Falou e disse a voz. Não é? Joás, obrigado. Amém. Deus te abençoe, Pérsida. Amém. A nossa gratidão. Você de casa também, obrigado por ter nos acompanhado mais uma vez. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.